Tá, obrigado. A mesa 2 vai ser dedicada especificamente a trabalhos sobre sociologia, sobre ciência política. E a gente começa com a apresentação do João Ferri Júnior, IESP-UERJ, de onde vêm os professores da pós-graduação em ciência política. Obrigado, João. Tá. Bom, o que foi? Bom, gente, é o seguinte, eu pretendo fazer essa apresentação rapidamente, né? Correr um pouco, porque tem vários slides. É uma apresentação que eu acho que o Adriano já viu, não sei se outras pessoas já viram. Infelizmente, eu não tive tempo de preparar uma apresentação completamente nova, e a gente fez com uma base do currículo Lattes de 14, a gente tem bases mais atualizadas, então a gente pode atualizar isso, quer dizer, eu pretendo atualizar isso, inclusive, para publicar, né? E a ideia, na verdade, é pensar um pouco sobre os padrões de profissionalização das ciências sociais brasileiras. Como é trabalho acadêmico, então é sempre parte de um debate acadêmico, ou seja, porque existe, uma das coisas positivas que existe hoje no Brasil, nessa área de estudo das ciências sociais, é que os trabalhos acadêmicos de reflexão sobre isso, não é só produção quantitativa, não. Os trabalhos acadêmicos de reflexão, eles estão realmente se multiplicando bastante. Então já tem, vamos dizer assim, um tesouro crítico. E eu acho bem interessante partir disso para poder estabelecer uma discussão que esteja um pouco além de simplesmente mostrar a tabela após tabela, né? Bom, então é isso, né? Tem duas teses principais sobre a consolidação da ciência política nessa literatura, né? Para ela, inclusive, contribuíram o Fabiano Santos, que estava aí, o Fabiano está com um problema de saúde, não pôde vir antes, né? Mas André Marenco, vários outros autores, o próprio Adriano. Bom, quais são essas teses? Autonomização disciplinar ou epistêmica, né? Que, por seu turno, se divide em dois componentes. O que é isso? Preeminência do fenômeno político como objeto de estudo, ou seja, o que o Adriano chama de politológico, não é isso? Numa assim, precisão, eu acho, conceitual bem interessante, num trabalho que ele fez com o Fernando Gutz. E independência da explicitação do fenômeno político, da explicação do fenômeno político em relação às causas sociológicas e culturais, isto é, preeminência de causas ou variáveis independentes, propriamente politológicas, né? E autonomia institucional. O que é autonomia? Então, esses são os dois fatores. Constituição de programas de pós-graduação de ciência política, né? Ao invés, por exemplo, de ciências sociais, genéricos, né? Criação de revistas de ciência política, ao invés de ciências sociais, por exemplo, né? Representação específica nas agências de financiamento da ciência política, né? Consolidação da Associação Nacional de Ciência Política, que são desenvolvimentos institucionais que também apontam para o sentido de autonomia. Então, por um lado, a autonomia epistêmica, por outro lado, a autonomia institucional, tá? E eu acho também, eu gostaria de fazer esse ponto, o próprio advento desse do debate meta, ou seja, da ciência política, é um sinal de o quê? Consolidação da área de ciência política. Bom, vamos pegar aqui o objetivo mais específico que eu vou dar minha apresentação, que é a construção dos programas de pós-graduação de ciência política, né? Ao invés de ciências sociais, como eu disse. Ele é um dos principais fatores da autonomização institucional, né? Um dos principais efeitos da existência dos programas de pós-graduação, dentro dessa coisa da consolidação dos programas, da consolidação institucional de programas de ciência política, é a formação de professores doutores, né? Me parece ser um argumento bem forte. Os programas de pós-graduação garantem a formação de professores para os próprios programas e para outros programas novos que surjam, né? A ciência política, assim, não depende mais do influxo de doutores de outras áreas, como, por exemplo, historicamente dependeu do direito, ou mesmo das ciências sociais, para sua formação, né? E professores, e isso tem uma consequência epistêmica também. Você veja que o institucional e o epistêmico não estão totalmente desvinculados. Por quê? Professores com formação em ciência política tendem a reproduzir currículos mais focados em ciência política, que, por seu turno, ensinam mais intensamente a autonomização epistêmica. Então, eu acho que tem um feedback aqui. E quando eu digo ciência política, área de ciência política e relações internacionais. Então, eu vou encurtar aqui, mas vocês entendam assim, tá? Porque a base é formada dos programas de ciência política e relações internacionais. Eu, como sou da escola americana, eu considero as relações internacionais parte da ciência política, mas eu sei que há um grande debate das relações internacionais a respeito disso, que eu não quero entrar aqui de maneira alguma, por favor.
Então, qual o método? Eu vou pegar um método, assim, isso eu vou passar rapidamente, porque é tipo assim, não é bem interessante, mas ao mesmo tempo é um espantalho, né? Que é pegar o primeiro texto que eu achei de estudo da ciência política brasileira produzido no fim do século no fim do século XX, não, no meio do século XX, na verdade, no fim da década de 60, né, do século XX, pela Luísa Michetti e pela Maria Tereza Miceli, hoje conhecida como Maria Tereza Kerbaui, tá? Ela mudou de nome, mas essa é Maria Tereza Kerbaui. A situação do ensino de ciência política no Brasil e pesquisa de ciência política no Brasil. Publicaram na Revista de Ciência Política, uma revista que não mais existe, que era editada pela FGV do Rio de Janeiro, né? E eu vou contrastar isso com o estudo da nossa base do currículo Lattes, como eu disse para vocês, que foi essa base. Eu preciso agradecer ao Jesus Menachalco, que é um pesquisador da UF, qual delas? ABC. Da UF-ABC, que fez essa raspagem do currículo de 2014, né? A gente pegou todos os programas de pós-graduação na área de ciência política, né? Ou seja, CPRI, políticas públicas, né? Quadriênio de 2013 a 2016, tá? Inclusive, por que o quadriênio? Porque coincide com a análise da CAPES, então é uma análise que tem um certo sentido, inclusive institucional, né? E o método foi a raspagem. O Jesus desenvolveu uma tecnologia, um robô, para burlar, para passar, na verdade, o CAPTCHA, que a CAPES, o CNPq, desculpe, no currículo Lattes, interpõe a todas as pessoas que tentam entrar no currículo Lattes, pede para você entrar aquele código, né? Ele conseguiu passar isso. Nós desenvolvemos, há 6 meses atrás, aqui no IESP também, o mesmo robô, e estamos baixando as bases do Lattes todas. Não, veja bem, não, é público o acesso. A gente simplesmente faz, ao invés de uma pessoa fazer isso, é um robozinho que a gente vai lá. Quem foi? Bom, esse daqui é o... Quem foi? Olha aí, vocês estão hackeando a minha apresentação. A situação do ensino e pesquisa em ciência política, olha, que isso daqui é o começo do artigo, né? Olha, a Associação Brasileira de Ciência Política, que eu nem sabia que houve uma Associação Brasileira de Ciência Política no final da década de 60, que também acabou, foi criada de novo, acabou e foi criada de novo, não é isso? A que a gente tem hoje em dia é a 3ª edição. É verdade. Fundada em 67, tem o objetivo de estimular esse estudo... Gente, posso... Esse estudo é um estudo comissionado pela Associação Brasileira de Ciência Política da época, tá? Bom, o que ela achou? Vamos começar pelo dado de gênero, porque é uma das primeiras coisas que as duas fazem. Não coincidentemente são mulheres. Você vê que faz diferença essas coisas. Duvido que se fossem homens escrevendo, eles se preocupariam com a questão de gênero, né? Na época já, fim da década de 60. Como foi observado anteriormente, a proporção... E como elas fizeram? Qual a metodologia? Mandaram por carta, como usual na época, um survey para pessoas de várias instituições de ensino superior em humanidades, para se identificarem como cientistas políticos. E eles só computaram aqueles que se identificam como cientistas políticos, fizeram desse survey, mandaram... vocês vão ver os números, aqui estão os números, na verdade, né? A proporção de resposta ficou entre 20% e 25% somente, ó, do total remetido. Assim, sendo dos 169 questionários enviados, conseguimos obter 46 entrevistas, 40 entrevistas são do sexo feminino, masculino, 6 do sexo feminino, né? 13% do total. Na base de 2014, a gente tem o quê? Uma relação na ciência política de 67, quase 68% masculino para 32% feminino. Eu não lembro no dado que a gente viu agora. Eu acho que está pior ainda, né? São professores permanentes dos programas de ciência política, RI e políticas públicas, tá? Então tem essa proporção, ou seja, a proporção melhorou bastante, mas está bastante aquém também dos padrões de formação da pós-graduação brasileira, né? Que hoje em dia, inclusive, forma mais mulher do que homem, tá? Aqui a gente tem a distribuição por idade dos cientistas políticos, uma coisa bem interessante para a época, porque vocês podem ver que tem uma geração bastante jovem aqui, porque para ter pós-graduação em ciência política... nessa época, com essa idade, você precisa ser realmente...
26%, e o outro grupo é um grupo, dois grupos aqui, de pessoas bem mais maduras, tá? Eu tenho uma tese para explicar isso, mas depois eu falo sobre isso, né? E agora, no nossa base de 2014, a idade do doutoramento. Como vocês podem ver, aqui estão as décadas de doutoramento e a quantidade de professores que a gente tem nas décadas. Assim, isso daqui é uma consequência direta do quê? Da expansão do sistema, que cada vez mais absorve pesquisadores novos como professores, né? Não tenho dúvida disso, tá? E, portanto, gerando mais professores que são contratados para ocupar os programas de pós-graduação, né? Aqui outra coisa interessante, que é a formação disciplinar. E eu aqui apresento uma coisa chamada hipótese das 3 eras. Para mim, a evolução da ciência política no Brasil pode ser entendida em 3 eras básicas. Do ponto de vista da formação, dessa dinâmica da formação, tá? A primeira, que eu chamo da era do direito, né, que do começo do século até a década de 70, na qual basicamente todas as pessoas que lidavam com humanidades, que entraram nos diferentes cursos de humanidades, que foram sendo criados nas universidades, eram formadas em direito, basicamente. Tinha alguns de filosofia, tal, mas era só direito e um pouco de filosofia, né? Então, os que respondem, quando vocês veem aqui, ó, o grupo mais numeroso que respondeu, depois eu chego lá. A segunda era a era das ciências sociais, de 70 até os anos 90, quando começaram a se multiplicar no Brasil cursos de ciências sociais, graduação primeiro, depois pós-graduação, tá? E vocês veem aqui que isso em 69 é exatamente uma época de transição entre a primeira fase e a segunda. Quais são as disciplinas que têm mais, assim, de longe, né, formados, que se responderam que são cientistas políticos? É exatamente direito e ciências sociais, tá? E depois a era da ciência política, que é do começo dos anos 2000 até o presente, quando você tem uma proliferação de programas de pós-graduação em ciência política, e mestrado e doutorado, inclusive começando com graduação também, mais recentemente, tá? Que é mais um sinal de autonomização. Opa, isso aqui dá. Formação disciplinar, ela fala, as duas falam no texto, né? Inicialmente foi examinada a distribuição de entrevistados de acordo com o currículo em que ensinam. Os dados obtidos revelam que 43,4% dos entrevistados lecionam nos cursos de direito e ciências sociais, né? Então aqui tá mal feito aqui, né? 43 de direito e 21,7 de ciências sociais. Aí administração e outros cursos. Como vocês podem ver, aqui tem gente lecionando no direito falando que era cientista político. E vocês podem ver aqui também essa ideia de passagem de um modelo para o outro, né? De um momento para o outro. Os dados do presente, ou quase presente, já que 2014, né, tem uma certa distância. A formação disciplinar hoje, como vocês podem ver aqui, ó, na graduação, ciências sociais reina, né, assim, disparado. Em segundo lugar, a gente tem aqui direito ainda competindo com história. História um pouco na frente, mas direito ainda tem um número. Claro, veja bem, a gente está olhando para o conjunto dos professores que estavam lá em 2014. Claro que tem gente que está faz tempo, 3 décadas, né? Ou mais. No mestrado, o que a gente tem? Mestrado a gente já tem, obviamente, uma dominância bem grande de ciência política, né? Em segundo lugar, sociologia. Sociologia já surge como uma área mais próxima da ciência política. Quando você entra na pós-graduação, não tem graduações de sociologia. Aqui a gente observa já 17, aqui é números absolutos, tá? De ciência política. E quando você entra no doutorado, a ciência política reina de fato, ou seja, a gente tem uma autonomia, já nesse quadro compósito de gente formada em várias décadas, agregando, né, você tem uma imensa maioria de gente da ciência, 4 vezes mais do que de sociologia, que vem em segundo lugar, história em terceiro, tá? Aqui, é só em percentagens, para vocês verem, com 100% em cada categoria, tá? Não tem muito o que dizer. Formação, sinais de autonomia institucional expressa no padrão de formação. A graduação ainda, já expliquei para vocês isso no gráfico, né? Formação nacional versus estrangeira. Na pesquisa original de 67, 69 na verdade foi a pesquisa, você tem aqui no exterior 50% e no Brasil provavelmente 50%, porque muitos não responderam, mas eu chutaria aqui. Estados Unidos em primeiro lugar, tem até a União Soviética, vejam bem, tá? Os estados preponderando Guanabara e São Paulo. Formação nacional versus estrangeira. Na graduação, 86%, né? No mestrado, 83%, e no doutorado, 78%. Isso tudo agregado, de novo, é aquele conjunto de professores, tá?
Vocês veem que os Estados Unidos aparecem em segundo lugar aqui no doutorado, com 7%, 11 vezes menos aproximadamente do que no Brasil. Agora, uma coisa interessante é quando você desagrega para as décadas de formação das pessoas. E você vê o seguinte, né? Olha aqui na década de 70. Ou seja, as pessoas que se formaram na década de 70 e hoje estão nos departamentos de ciência política, a maioria é formada nos Estados Unidos. Das antigas, na época que não havia pós-graduação em ciência política no Brasil, né? Década de 80, você já tem aqui um crescimento de gente formada. É claro que não é só ciência política, porque aqui os 27% são pessoas que têm doutorado no Brasil, né? Então, as pessoas que hoje estão, os professores que hoje estão nos departamentos de ciência política, os formados naquela época, da década de 70, eles têm uma maioria em relação a todos os formados em qualquer disciplina no Brasil, daquela época, tá? Quando você passa para os formados da década de 80, já tem uma preponderância de brasileiros, né? Bastante grande. E isso vai crescendo, né, chegando na década atual, a 88%. Né? Esse é outro sinal bem grande de autonomia, com os Estados Unidos aqui ficando a 3% dos formandos hoje em dia. Tá? Então é uma autonomia institucional, inclusive em relação a academias, é nacional barra institucional, né? Aqui em números, o número na década de 70, como vocês podem ver, é pífio, né? As porcentagens nem fazem tanto sentido, assim, não são tão significativas. Os erros foi a principal fonte, eu acho que isso aqui tem mais um sinal. O que mais? Distribuição regional, isso é bastante interessante também. O estado que nos rendeu o maior número de respostas foi a Guanabara, atingindo 50% do retorno, que se pode considerar uma taxa satisfatória. Ao estado de São Paulo, foram enviados questionários no total de 39 estabelecimentos de ensino, porém a porcentagem de retorno foi pequena, ficando entre 15 e 20. Tá? Como vocês podem ver aqui, a Guanabara foi o lugar que mais retornou gente falando que era cientista político, na época. Né? E aqui tem o quadro, que vocês veem, a Guanabara de longe. Tá? Opa! Em relação à localização do estabelecimento de ensino superior frequentado, observando a predominância do estado da Guanabara, onde se graduaram 35%, aqui na formação, falando de formação, tá? 35% dos cientistas políticos da época, em São Paulo e Minas Gerais 15%, respectivamente, Bahia 12% e tal. Então, como vocês podem ver, quer dizer, São Paulo e Minas estavam bem atrás, ainda que Minas tenha tido uma certa, assim, pioneirismo na criação de ciência política no Brasil, tá? E aqui entro nos dados, oh meu Deus, na distribuição, análise de correspondência, na verdade, feita com a formação dos professores e o lugar onde eles estão hoje em dia. Tá? O quadro, os quadradinhos bordô são aonde foram formados, né? E aqui os azuizinhos onde estão. Então, é mais interessante prestar atenção nas fontes, né? E eu gostaria de pegar isso daqui, na verdade, mostrar outro slide, que é esse aqui, ó. Que é um slide que ele está limpo, tem menos programas, e tem, na verdade, é mais claro, é mais fácil. E tem os círculos, na verdade, os clusters identificados por mim mesmo. Né? Como vocês podem ver, aqui tem um grupo, né? Dominados por São Paulo, basicamente. Aqui é a ciência política de São Paulo. E por que eles estão próximos uns dos outros? Porque eles trocam muitos professores. Ou seja, professores formados na USP, na verdade, populam demais, aqui são azuis, são receptores, tá? Esses programas de São Paulo também. Unicamp, a própria USP, o FPR, que está próximo, o UFSCar, né? Aqui você tem outro, e o Unicamp, e eu não vou mostrar essa tabela aqui, mas na Unicamp, se eu não me engano, eu acho que 70% dos professores são formados na USP. Então existe aqui uma troca imensa de professores, muito mais nesse sentido aqui. Tem outro cluster aqui em cima, né, em volta do glorioso IESP e o PERJ, né? Na qual, aqui como irmã menor, tem a UFMG, né, como centro de formação. Tá? E tem gente formada na UERJ também, um pouco nas ciências sociais, provavelmente, em número menor. E vocês podem ver aqui que o raio de influência, vamos dizer, dos receptores, você tem Unirio, o FPE, o FMG, né? O UNB um pouco, como receptor. Não. Isso daí é doutores formados que são professores
né? É saída e entrada de doutor. Então, saída como formado, como doutor formado, e entrada como professor, né? O azul é onde entra e o bordô é onde sai, tá? Então, aqui tem a região do Rio de Janeiro, um pouco de Minas Gerais, um pouco de Nordeste, né? Aqui muito concentrado em São Paulo. E olha que beleza. A quinta coluna, quer dizer, a terceira coluna aqui, o terceiro grupo, é o Rio Grande do Sul, bem separado. E a separação quer dizer que eles trocam pouco com os outros, tá? Por isso estão espacialmente separados. A URGS, né? Aqui como fornecedora e como consumidora deles mesmos, e a UFPEL como consumidora quase exclusiva de professores da URGS. Né? Olha que interessante isso. O que a gente intuitivamente sabe, né? Assim, E a UNB, dá uma olhada que legal, ela fica meio que no centro geográfico da coisa. Foi uma projeção da geografia. Olha, Cristian. O meio é sozinho, né? Só isolado. Quando a gente pega RI, a gente vê que em RI a gente tem um padrão bastante parecido, né? De novo, com o pessoal aqui, desculpe, os paulistas aqui, né? Bem clusterizados, claramente clusterizados, né? Com um outro grupo agora formado, aqui, obviamente, com o Rio de Janeiro, mas agora com a PUC do Rio também como uma fonte de formação, né? Junto com o IESP e o PERJ, com Minas Gerais, também na PUC de Minas Gerais, como recebendo muitos formados daqui, RI da UERJ, né? Um grupo menor, e um grupo em torno da UNB-RI, bem forte, tranquilo, bem forte, tá? Então, assim, é muito similar com algumas características, né, que separam. E a Bahia perdida aqui, né? Não sei por que saiu tão outlier. Bom, a gente viu, já falei isso também para vocês. Aqui é um gráfico de rede na qual você vê as setas de entrada e saída. Quanto maiores as setas, mais professores foram daqui para lá ou da cá para lá. Vocês podem ver a USP aqui, mandando para todo lugar, para aquela região paulista, basicamente, que pega também o Paraná, um pouco para o UFPE. Aqui o IESP, o EG, e o PERJ, desculpa. Também mandando para Nordeste, para a região do Rio de Janeiro. E aqui tem uns outliers que estão fora, na verdade, que só estão mandando, porque se formaram em universidades do exterior, e aqui mostra eles contribuindo com professores para alguns dos nossos centros, né? Nenhum de maneira muito... Aqui um quadro um pouco mais limpo daquilo tudo, mas na qual os vetores não estão aumentados proporcionalmente. Então, tem um professor aqui da Unicamp, um ou dois, talvez um só, formado em Stanford, outro em Chicago, tá? Peraí, não. Esse daqui eu acho que é repetido. E outra, última coisa... não, isso daqui é receptor, né? É entrada. Aqui são as entradas, na verdade. Mas eu quero mostrar, como o meu tempo está muito curto, esse gráfico interessante da endogenia, né? Ou seja, que é a quantidade de professores que você tem no seu departamento, no seu programa, são formados no próprio programa. USP campeã mundial com mais de 70%. Mais de 70%. Né? A Unicamp com 40 e pouco, completo com o resto da USP, basicamente, né? Aí você tem o FMG menos, URGS. URGS com aquela separação assim, espacial que a gente viu toda, tem, na verdade, uma taxa de endogenia menor que Unicamp e USP. Tá? O FPE, que também tem uma certa, vamos dizer, um certo isolamento espacial, né? Por ser um programa de excelência no Nordeste único, né? Também tem uma taxa de endogenia razoavelmente baixa, e nós aqui que tem uma taxa bastante baixa também, comparativamente, né? É interessante isso, porque a gente pode formular algumas hipóteses em relação à endogenia, à homogeneidade. Imaginar que centros grandes, por exemplo, como são mais cosmopolitas, atraem gente de vários lugares e potencialmente formariam programas mais diversos, né? E que centros que são mais separados, estão mais isolados geograficamente, poderiam ter dificuldade de atrair gente de outros lugares e meio que formar
pessoas da sua própria, ou seja, ser mais endógenos, né? Eu sei, por exemplo, universidades como a UFMG já teve problema de manutenção de professores lá no passado, né? Mas não é isso, quer dizer, o caso da USP não explica isso, ainda que essa tese, por exemplo, poderia explicar o caso nosso, né, do IESP. Então, talvez a explicação resida em outros fatores. 32. Hã? Que é bem endógeno. É bastante endógeno. É. Talvez... Bom, conclusões. Os padrões de formação profissional da CP brasileira, medidos pelos dados da sua pós-graduação, revelam um crescente grau de amadurecimento. Verificamos alto grau de autonomização na formação de quadros nos níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado, em relação a outras disciplinas, como as ciências sociais, o direito e a sociologia. Quer dizer, na ciência política mesmo. A ciência política brasileira mostrou também autonomia de capacidade de formação de quadros em relação a instituições estrangeiras, que nos primeiros anos tiveram um papel relevante nessa área. A distribuição regional traz fortes sinais de dependência de trajetória, com os centros fundadores ainda exercendo um papel principal na formação de quadros. E agora eu tenho assim um presentinho de fim de apresentação, que eu adicionei, com a graça do Luiz, que produziu esses gráficos de rede, eu não sei se foi o Marcelo, com a sociologia. E olha como que é o quadro da sociologia. Oh, meu Deus, passou rápido. É aqui, né? Vocês podem reparar que o quadro da sociologia não é muito dissimilar da ciência política. Ou seja, você tem um centro com USP e Unicamp de novo, grandão, né? Tem outro, aqui está, na verdade, a técnica foi um pouco diferente, colorizou os clusters diferentemente, tá? Então ela tentou identificar cluster, aqui é um cluster paulista, né? Isso você pede para o software identificar automaticamente, não é isso, Marcelo? Você não precisa atribuir a ele. E ele, de fato, identificou esse cluster paulista, né? PUC de São Paulo, tal, UEL, a Paraná, São Paulo, né? A velha província de São Paulo. Quinta comarca. É Quinta Comarca, Paraná, né? Aqui, o IUPERJ ESP, tá? Com a UFRJ maior, inclusive, já produziu mais doutores, né? E aqui, de novo, a URGS meio outlier, né, com o pessoal do Unicinos, PUC Rio Grande do Sul, né, UFPEL, de novo com um centro avançado aí realmente mais distante, né, desses dois clusters sudestinos aqui, tá? E tem um outro cluster aqui que eu não saberia explicar, eu preciso ainda me debruçar sobre essas... É Nordeste aqui, né? Tá. Bom, gente, era isso que eu tinha apresentado. Obrigado.